Você só chega onde a sua mente é capaz de chegar. Então, onde você tem aprisionado a sua mente? Eu sei que você não gosta, eu sei que é chato e eu sei que você não quer ser iniciante. Eu sei que você quer começar hoje e amanhã já quer ter resultados, já quer colher grandes frutos, já quer ser extraordinária. Mas ei, eu vou te mostrar que existe uma beleza em ser iniciante. Todas as pessoas, lindeza, todas as suas grandes referências. Pensa aí agora, em quem são referências para você? Independente se é área profissional, financeira, de materno, de relacionamento, pense em quem são suas referências. E eu te digo com toda certeza que todas elas, antes de estar na posição que estão hoje, elas foram iniciantes. Eu sei que é difícil pensar nisso porque a gente só olha para a vida real, a gente só olha para o show, mas a gente esquece de ver o que aconteceu e a gente às vezes nem vai conseguir saber, mas existe. Existe um backstage, existe algo que aconteceu nos bastidores e que a gente não consegue ver. A gente só vê quando a luz acende e está acontecendo o show. Ei, você precisa entender e ter a consciência. Uma coisa é você saber, outra coisa é você entender e outra coisa é você ter a consciência e viver isso na sua realidade. Que antes de você ser extraordinária em alguma coisa, você vai ser ruim. Antes de você ser ruim, você vai ser ordinária. E antes de você ser ordinária, você precisa começar. E mais fácil, lindeza, do que começar é não dar o primeiro passo. Ei, processos existem para que memórias sejam formadas, para que aprendizados aconteçam, para que você seja transformada, que você seja lapidada, que você aprenda coisas que você ainda não sabe, que você vê coisas que você ainda não viu, que você ouça coisas que você ainda não viu, que você busque um conhecimento a mais que você não teve. Porque, ei, você não quer somente chegar no seu grande triunfo, você não quer somente chegar nesse show todo brilhoso, todo enfeitado. Você quer sustentar isso. Mais importante do que você chegar no seu triunfo é como você vai chegar aqui. Não adianta você chegar na sua grande conquista com burnout, com estresse, com ansiedade, com depressão, com obesidade, com diabetes, com colesterol alto. Porque daí você não vai usufruir de nada. Você vai ser uma pessoa com conquistas materiais, mas vazia. O que você quer é chegar no seu grande sonho, na sua grande conquista, mas com saúde, com estrutura para vivenciar. Então, aprenda a viver o processo. Processos existem para te transformar, para te lapidar, para que você consiga viver. E se você ainda não está vivendo o seu grande sonho, existem dois motivos. Um, você não está se movendo para ele. Você só tem uma ideia do que você quer. E segundo, você ainda está sendo preparada para viver aquilo. Quando a gente olha para o livro de Esther, a gente vê que ela era órfã e depois ela se tornou rainha. Mas entre a posição de órfã e rainha existiu o preparo. Ela ficou 12 meses sendo preparada para que então ela fosse escolhida e sido coroada como rainha. Assim é eu e você. Entre a nossa posição de órfã e de rainha, existe o preparo. A gente precisa viver e escolher, se posicionar todos os dias como uma pessoa melhor, como quem está em busca daquela posição, daquela coroação de rainha e aprender dia após dia o que precisa ser aprendido, buscar conhecimentos novos. Ei, você precisa se mover. Você não vai viver o seu extraordinário se você continuar nessa posição que você está hoje, só com o conhecimento que você tem hoje, só com as atitudes que você tem hoje e ficar reclamando e se vitimizando. Você precisa se mover em busca de mais. Porque lembra que eu comecei essa aula te falando que você só chega onde a sua mente é capaz de chegar. Onde você está aprisionando? Que conhecimento a mais você sabe que precisa ter, mas você ainda não escolheu ter? O ser humano ele tem essa necessidade de se sentir pertencente a algo. E ele só valoriza isso quando ele investe algo. O ser humano, quando geralmente recebe alguma coisa de graça, ele não valoriza tanto quanto ele poderia valorizar. Tem exceções. Mas você precisa investir no conhecimento a mais. Estar próximo de pessoas que sabem mais do que você. E não tem problema, não precisa se sentir com vergonha disso. É bom a gente estar perto de pessoas que sabem mais do que nós,
para que nós conseguimos aprender com aquilo e ir para o próximo degrau, para o próximo nível. São pessoas que vão acelerar o seu processo. Mas aí você precisa entender que você vai ser iniciante. Aceita isso e viva esse processo de início. Que ele tem muitas belezas, muitas coisas para você colher, assim como quando você for grande, você vai ter frutos grandes para colher, mas mais do que isso, você vai ter uma cabeça preparada para viver aquilo. Crescer muito rápido de uma vez, acontece, mas são pontos fora da curva. Mas não são todos que sabem sustentar e suportar aquilo. Só vive a promessa que suporta o processo, lindeza. E eu quero que você viva a sua promessa, mas que você suporte e viva ele da melhor forma possível. E para isso você precisa estruturar bem a sua cabeça antes. Se você não buscar se conhecer, lindeza, você continuará tendo os mesmos resultados. Pode até mudar de cidade, de ambiente, mas você viverá as mesmas situações, só com personagens diferentes. Afinal, você só consegue ter resultados e entregar aquilo que você já é. Então, vamos buscar ir para esse próximo nível. E aí pode existir um medo do novo, um medo de uma nova fase, um medo de uma transição de carreira, um medo de dar o próximo passo. Talvez esse passo seja grande. E este medo, esse frio na barriga, ele existe por alguns motivos. Ele pode ser por realmente ser um grande passo na sua carreira ou nessa transição de vida profissional, de profissão até. Pode ser por aquela vozinha interna que traz a autossabotagem para a sua vida. Eu vou trazer uma aula só sobre a autossabotagem, para você ver como ela é esperta e sutil na sua vida e às vezes você nem vê que ela está acontecendo com você. Mas essa voz, ela toda vez que você vai dar um passo para frente, vai dar um avanço, mesmo que dê medo, um friozinho na barriga, ela te puxa, te fala, olha, o seu lugar é aqui. O seu lugar é neste degrau. Você não merece ir para o próximo. E aí você mesmo se sabota e não vai para o próximo. Quantas vezes, quantas oportunidades pode ter aparecido para você ir para frente, ir mais um degrau, avançar mais com a sua vida, se aproximar mais daquele sonho que você tinha. Mas aquela voz te puxou, porque lembra que a sua mente ainda não estava preparada para você ir para o próximo nível. Então sim, no mundo dos negócios, de desenvolver o seu próprio negócio, ainda mais para lidar com a internet, que é um lugar que você está muito exposto e você vai ter que saber que você se posicionando, você vai atrair pessoas que não concordam com aquilo e você vai ter que estar firme, posicionada, enraizada para sustentar aquilo. Senão a internet pode até te destruir, porque muitas pessoas, não estou falando que é certo, às vezes alguns tipos de xingamento que vem de hate, enfim, mas vai existir. Essas pessoas, tenha isso, você já deve ter ouvido isso, mas isso, os xingamentos, as coisas diz sobre ela e não sobre você. Só que você só vai entender isso e só vai viver isso se você já souber quem você é, quais são os seus valores, quais são os seus sonhos, a sua identidade e os seus objetivos. Senão uma crítica que você receber, aquilo vai colar como se tivesse imã. Vai grudar em você e você vai acatar aquilo para si e vai se destruir no meio do processo. Eu estou te convidando mais uma vez para vir viver o processo comigo. Fortalecer o seu corpo, o seu espírito e a sua mente, para que você se sustente no processo. Os processos muitas vezes vão ser doloridos, vão ser desafiadores, mas eles são necessários para que você se edifique. E veja, este medo, vou te trazer uma analogia para você entender um pouco melhor, ficar mais visual. Pensa aí que você está começando um relacionamento amoroso, e você conheceu uma pessoa. A ordem natural é você começar a sair, você conhecer aquela pessoa, se relacionar, depois vocês namoram, depois de um tempo pode rolar um pedido de noivado, vocês noivarem, casarem, construírem uma família. O que eu quero dizer é que você não conhece a pessoa hoje de noite você já começa a namorar, amanhã você casa e no dia seguinte você tem um filho. Não é nessa velocidade toda. Existe um relacionamento, uma confiança, a construção de uma confiança. O que acontece aqui? Neste relacionamento, se essa pessoa deixa de fazer alguma coisa, então, amor, hoje eu vou te levar para ver um filme. E ela não leva.
Amor, aí mês que vem ela fala, ai, vamos sair para comer num restaurante? Aí você fala, vamos. E chega no dia, não vai, esquece, acontece um imprevisto e fim, não foi. Essas pequenas atitudes ao longo do tempo vão quebrando a confiança que você tem naquela pessoa, naquele parceiro. Na sua vida é a mesma coisa, só que o relacionamento é você com você mesma. E cada vez que você fala que vai fazer alguma coisa e não faz, você vai quebrando essa confiança em si. E aí toda vez que você quer dar um próximo passo, quer dar um avanço, ou esse grande passo de mudança de carreira, mudança profissional, mudança de vida, mudança interna, você não consegue dar o passo. Não consegue entender que você vai ser iniciante, vai ter que suportar o processo e viver o processo. Porque lá no fundo você já sabe que você não pode confiar em si. Porque você já quebrou tantas vezes a confiança com coisas que você falou que ia fazer e não fez, que essa confiança é quase zero em você. Então o processo é bem mais embaixo. O começo é bem mais embaixo. É se conhecendo antes, é fortalecendo a sua identidade, os seus valores, para depois você ir dando os próximos passos. É comemorar cada vitória. Então hoje eu falei que eu ia postar um story e eu postei. É você comemorar em voz alta. Parece loucura, mas isso funciona, isso fortalece você, isso vai quebrando os padrões que o seu cérebro tem, aquelas vozinhas sabotadoras. Então hoje eu consegui postar um story e eu falei que eu ia postar e eu postei, então eu vou falar, uau Nicole, olha como você consegue fazer as coisas, olha como você é boa. Começa a comemorar suas pequenas conquistas. Uma que isso vai te ajudar no processo e outra que se você não sabe reconhecer nem as suas pequenas conquistas, você pode chegar lá no seu triunfo. Você ainda não vai estar satisfeita. Você ainda não vai saber reconhecer as suas conquistas. Você sempre vai estar buscando ser mais, fazer mais, ser mais perfeita. E não tem problema você sempre querer fazer mais. O problema é quando você está fazendo essas coisas por uma fratura emocional, por um machucado que ainda não foi cicatrizado lá dentro. E aí todas as vezes que você se propõe a fazer alguma coisa e não faz, ou começa até fazer, mas para no meio do caminho, você reforça a crença de não merecimento, de não capacidade, de sabotadora. E pra gente finalizar, eu quero te dizer que você não mais vai tolerar ser essa pessoa. Você não vai mais aceitar ser essa pessoa que começa e para no caminho. Você vai estruturar o que você quer e você vai manter-se no caminho. Porque desistir não é uma opção. Os seus sonhos, eles merecem a sua disciplina.